E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos no episódio 11. Traçamos uma longa jornada até aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou a host aqui do podcast. E se você tá voltando, já é velho de guerra, você só se chega e já sabe como as coisas funcionam por aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a renovação da mente. E esse tema ele veio do fato de que o tempo todo que a gente está tratando de mudanças de conduta, o tempo todo que a gente está falando de toda sorte de assuntos, dos mais profundos aos mais superficiais, na expectativa de trazer uma mudança de comportamento. Só que toda mudança de comportamento, ela começa com uma mudança de pensamento. E todas essas mudanças, elas são como ir do ponto A ao ponto B. Então, para a gente viver esse caminho, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, ter clareza de que estamos no ponto A e ter o desejo de ir ao ponto B, e reconhecer como é o ponto B, para que a gente saiba que está indo para o caminho certo. Então, o que eu quero trazer com vocês aqui hoje é a nossa conduta, a nossa atitude durante esse processo. Então, como nós vamos nos comportar e como nós vamos manejar as coisas enquanto a gente está mudando. Porque a mudança não acontece necessariamente da noite para o dia. Pode acontecer? Pode. Mas na maior parte das coisas não é. Eu não sei se o barulho vai estar no microfone, mas a galera lá fora se empolgou muito. Mas não tem problema, a gente vai trabalhando com isso. Tudo bem. A primeira coisa que eu preciso que vocês saibam. Toda essa conversa vai estar pautada no versículo. Nossa, eu comecei a frase pessimamente. Toda essa conversa está pautada em Romanos 12:2. Que é o "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus", algo assim. Essa foi a versão Juliane, porque eu não abri aqui. E por que eu quero pautar tudo nesse versículo? Primeiro, porque falar de renovação da mente sem falar de Deus é impossível. Eu parto de um princípio de que a santificação da nossa conduta, então essa transformação, essa purificação, basicamente, ela nunca vai poder acontecer pela nossa própria força. Isso é bíblico de ponta a ponta. Absolutamente em todos os momentos em que houve algum tipo de salvação, ela foi colocada por Deus. Tanto a salvação de Cristo, que a gente conhece, a crucificação, como os pequenos momentos. Então, a libertação do povo no Egito, por exemplo, foi Deus fazendo. Tanto é que o Salmo 119, em algum versículo, vocês leiam o Salmo 119 todo e encontrem esse versículo, vai dizer que o único que tem poder de nos tirar do caminho da mentira é Deus. Nós podemos querer sair dele, mas o poder para sair desse caminho vem do Espírito Santo. Então, não tem como eu falar sobre essa transformação sem falar da parte de Deus nessa transformação. Tanto é que a conduta que a gente vai tratar durante todo esse processo, ela vai partir do princípio de submissão. Ela vai partir de um princípio de estabelecer um ponto B perfeito para que a gente consiga visualizar a mudança da nossa conduta até esse ponto B. Tá? Vamos lá, então. Vamos organizar o raciocínio. A primeira coisa é a questão do conhecimento. Por quê? Porque se você não conhecer a maneira divina das coisas acontecerem, você não conhece o ponto B. O seu referencial, ter um referencial perfeito é muito bom. Ter um referencial ideal é muito bom. Porque tendo um referencial ideal, a gente consegue reconhecer quão longe o nosso pode estar. Isso é para muita coisa. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre mudança de conduta, a gente tende a ir para as coisas mais rebeldes, que nos parecem mais rebeldes. Então a gente vai falar muito sobre as atitudes palpáveis disso. Só que, cara, a sua maneira de pensar tá nisso. O seu orgulho tá nisso. A sua arrogância tá nisso. Entende? Então, assim, as mudanças que nós precisamos viver precisam de um referencial muito perfeito. Como assim? A gente falou de perdão em alguns episódios aí, em alguns dos últimos. A gente tem um referencial perfeito que é Cristo sendo crucificado e naquele momento pedindo para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam humilhando e crucificando ele. Isso é um nível muito ideal de perdão. E aí a gente tem o nosso, que é ter um ranço de absolutamente qualquer coisa porque a pessoa não deu bom dia de volta. Então, assim, existe um caminho a ser trilhado até um ponto ideal e perfeito. Entende? Então a gente precisa desse referencial esplêndido para conseguir perceber o quanto a gente precisa mudar.
e quantas coisinhas vão mudando. Então, o conhecimento, ele vem como uma forma de te balizar. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus vai dizer que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então, conhecer o caráter divino, conhecer a palavra divina, conhecer o agir de Deus, é muito fundamental. É fundamental porque é para onde a gente tem que estar olhando, sabe? E vocês provavelmente já viram quando Jesus está com seus discípulos, está uma grande tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos se assustam, e aí Jesus fala que por que vocês estão com medo sou eu, e Pedro vira e fala, então se for você eu quero ir até aí também, eu também quero andar sobre as águas. E ele dá um passo. Só que quando ele começa a se distrair com as coisas ao redor, é o momento em que a fé dele se abala e ele cai. O ponto que eu quero dizer pra vocês aqui existe algo de muito especial em manter os nossos olhos fixos em algum lugar. Para que as distrações não venham a te corromper de certa forma. Então, a questão do você não se conformar com aquilo que está ao seu redor e ser transformado pela renovação da sua mente é entender que é uma profundidade de transformação, porque é o seu pensamento que vai ser mudado até que isso se manifeste na sua conduta. E muitas coisas em nós que precisam ser mudadas são coisas extremamente enraizadas. Então, o nosso comportamento em reconhecer que a gente precisaria ser algo e que a gente está muito longe disso vai ditar bastante coisa, tá? E a gente vai falar desse comportamento agora. Vamos lá. Como viver de forma assertiva esse tempo de renovação da sua mente? A primeira coisa é você estar presente nas suas disciplinas espirituais. Por quê? Jesus fala sobre 2 mandamentos primordiais nos quais se baseiam toda a lei e todos os profetas, que é amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua vida, com toda a sua força. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Entendendo isso aqui, a gente precisa começar a compreender a importância de trabalhar neste grau de prioridade nas coisas pequenas e que a gente tem controle. Então, se na minha rotina, na minha vida, eu não tenho disciplina em honrar a Deus naquilo que Ele me disse para fazer, isso são as coisas básicas, é a oração, é a adoração, é a leitura da palavra, o jejum, se a gente não tem assertividade em manter a disciplina, se a gente não busca manter a disciplina com essas coisas, a gente está basicamente manifestando um sintoma de que tem outras que são mais importantes. Outras fora de Deus que são mais importantes. Isso mostra que tem algo no primeiro lugar da nossa vida que não é a presença de Deus. E isso vai cair no conceito do que a gente chama de idolatria, que geralmente idolatria, a gente imagina já outras divindades, outras coisas, mas geralmente a idolatria vai ser a nossa habilidade de endeusar algo que nunca teve poder algum. Então, assim, tem muita gente que vai colocar o trabalho no lugar de Deus, que vai colocar as próprias tarefas, que seja, no lugar de Deus. Então, aquela ali é a sua prioridade máxima. E não tem problema você abrir mão do seu tempo com Deus para isso. Mas tem. Então, assim, quando Deus estabelece as disciplinas espirituais, conforme Ele vai ensinando o seu povo a viver dessa maneira, não é porque Ele precisa, é porque a gente precisa. E não dá pra gente querer ter a nossa mente renovada se a gente não está o tempo todo submetendo a nossa mente a fazer aquilo que ela não quer fazer. E dificilmente, isso é muito importante, existem 2 momentos em que você deve orar, adorar, ler a Bíblia e afins. Quando você quer e quando você não quer. São os momentos mais importantes. Entendeu? Quando você tá com muita vontade, quando você não tem vontade nenhuma. Porque dificilmente, se a gente entende que é uma guerra, digamos assim, uma guerra entre a sua carne e o seu espírito que está sendo estabelecida, entre a renovação da sua mente e a sua vontade de mudar, mas o seu desejo de continuar errando, é necessário que você tenha a organização na sua vida de realmente buscar priorizar as coisas espirituais sem discutir com você mesmo se você quer fazer aquilo ali ou não. Geralmente é nessas pequenas coisas que tudo começa a mudar. Porque a sua mente começa a aprender que existe um Deus ali. Que existe um senhorio, que existe um rei, que existe alguém a quem ela deve se submeter. Para que você consiga também hierarquizar as coisas. Você não pode ser submisso à sua vontade, você deve ser submisso à vontade de Deus. E se a sua vontade não equivale à vontade de Deus, você vai se contrariar. E,
poxa vida, vai tudo ficar revoltado. A sua cabeça vai ficar revoltada, seus sentimentos vão ficar revoltados, suas paixões vão ficar revoltadas, seu ambiente pode ficar revoltado, dependendo da situação. E tudo bem, você vai seguir fazendo aquilo que é certo, nem que seja... Julie, meu pensamento ainda não concebeu isso, mas eu tô fazendo. Tá bom. Pra mim ainda não é natural, mas eu tô fazendo. Ok. Essa persistência em estar ali com a sinceridade de eu não queria estar aqui, mas eu tô, ela é importante. Ela é o começo de muita coisa. E aí a gente vai pro segundo ponto, que é a renovação da sua mente, ela é uma moldagem. E na Bíblia vai dizer que nós somos como barro nas mãos do olheiro. Então, essa moldagem às vezes vai envolver destruir aquilo que já foi construído por outras mãos e começar a construir algo novo. E a gente passa por essa destruição e reconstrução. Então, convém que a gente se apresente com um coração sincero e ensinável diante de Deus. E o que é se apresentar com um coração sincero e ensinável? É entender que ele realmente pode se sentir em casa. Sabe quando você recebe alguém e fala sinta-se em casa? É realmente querer dizer isso. Não é sinta-se em casa na sala e no banheiro. É sinta-se em casa em tudo. Até no lugar que tá mais bagunçado, mais sujo, mais caótico. Quando Jesus toma lugar em um coração, ele não vem pra ser visita. Ele não vem pra dar uma passada. Ele vem pra se tornar rei daquele lugar. Então tudo deve se submeter ao senhorio dele. E convém que a gente entenda que não tem nada que ele já não tenha visto. Então, ter essa sinceridade diante de Deus é muito melhor do que você querer muito dizer pra você mesmo que tu tá bem, tu tá perfeito. Então, você pode se apresentar como uma pessoa que tá bem, que tá perfeita, sendo que se você fosse sincero, não é isso que tá acontecendo. Se Paulo diz que aquilo que ele tem vontade de fazer, o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não queria fazer é isso que ele acaba fazendo, imagina a gente. Que chance a gente tem? Então, ter a sinceridade diante de Deus de falar, eu não tô conseguindo acertar, ou de falar, eu nem quero acertar, e eu preciso aprender. Eu preciso mudar, e eu não tô conseguindo mudar. É ter essa vulnerabilidade, partindo inclusive do princípio de que, enquanto Jesus esteve aqui na Terra, todas as pessoas que ele curou precisaram se apresentar como pessoas doentes. Então, não adianta a gente aparecer diante de Deus como se nós fôssemos pessoas já curadas, porque nunca foi pra essas que ele veio, entende? Então, se apresentem com essa sinceridade de coração. O terceiro ponto da nossa conduta nesse momento de renovação da mente. Conheça o caráter e a palavra de Deus ao ponto de você começar a amar o que ele ama e odiar aquilo que ele odeia. E isso aqui é um ponto bem, bem legal da fé, que é o seguinte. A mudança, ela pode começar parecendo uma coisa muito forçada, mas é uma questão de tempo e dedicação e submissão até que os seus caminhos comecem a sincronizar com os caminhos que Deus estabeleceu, os seus planos comecem a sincronizar com os planos que Deus estabeleceu, as suas palavras comecem a sincronizar com a palavra de Deus, a sua vontade comece a sincronizar com a vontade de Deus. O tempo de renovação da mente é um tempo de sincronia. Isso acontece em vários momentos, em várias áreas da nossa vida. É quando a coisa começa a se alinhar. Então, quando a gente começa a conhecer realmente quem Deus é, o que Ele diz e por que Ele diz, algo em nós começa a se ajustar porque, primeiro, a gente se submete a isso. E, segundo, a gente realmente começa a ver quão perfeito é. Porque não tem como aquilo que a gente estabeleceu ser melhor do que aquilo que Deus estabelece. Então, buscar a santidade, estar num processo de santificação, é muito mais sobre querer estar o mais alinhado possível com aquilo que Deus estabeleceu, sabe? E isso é muito bonito, não é uma forçação de barra, não é algo entediante. Muito pelo contrário, é só um nível de entendimento que você vai recebendo. E claro, você nunca vai ter o completo entendimento de Deus, né? Porque existe uma hierarquia bem clara. Assim, na verdade, querer ter o completo entendimento de Deus foi exatamente o que fez com que Eva comesse o fruto. Então a gente não tá buscando isso. A gente tá buscando uma completa obediência àquilo que ele estabeleceu. E ter conhecimento de ver que, caramba, isso realmente é o melhor.
realmente é o melhor que eu não coma desse fruto, por exemplo, entendeu? Quem comeu e a gente viu que não foi muito legal. E na nossa vida isso acontece muito, né? A gente tem o orgulho de achar que a gente que o experimentar não carrega nada. E ele carrega muita coisa, e geralmente o não que Deus traz pra gente, aquilo que ele gostaria que nós odiássemos, aquilo que ele gostaria que nós tivéssemos repulsa, não é nunca vai ser por maldade, é muito mais por proteção. Entende? Então, o não fazer algumas coisas, o não estar em alguns lugares, o não falar determinadas coisas, é muito mais uma forma de proteção mesmo, porque Deus sabe ao que você vai estar se expondo quando fizer isso. E aí, como a gente conversou agora, ainda agora, a respeito de nós somos como o barro nas mãos do oleiro. E muitas vezes ele vai precisar destruir aquilo que já foi estabelecido para reconstruir algo. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a parte do caráter de Deus que a gente acaba não conhecendo ao se submeter a essas situações. A parte do caráter de Deus que é muito menos pregada do que deveria. E eu quero introduzir aqui dizendo que tem uma frase do Lewis que eu não lembro agora, mas eu acho que é no livro Cartas a Malcolm, que ele vai dizer: um Deus manso logo se apresenta a qualquer mentição como uma fantasia. E qual é o grande... Não vou falar a grande revelação é muita forçação de barra. Qual é o grande ponto aqui? Um Deus manso é naturalmente um Deus fraco. Não se tem uma autoridade. E para se ser Deus, você precisa ter uma autoridade. Você não. Deus precisa, para ser reconhecido como Deus, para algo ser reconhecido como Deus, você precisa ter uma autoridade. Então, assim, quando a gente vai tratar desses processos de refinamento, desses processos de renovação, em submissão ao agir do Espírito Santo, a gente vai falar sobre 3 características de Deus. Uma delas, eu vou falar, na verdade, sobre uma das atitudes de Jesus, que é o Deus que corta, o Deus que queima e o Deus que vira mesas. E agora a gente realmente vai passear pela Bíblia, tá? Porque eu quero mostrar pra vocês um padrão muito interessante que tem nos 3 momentos em que a gente vai falar disso. Então, quando a gente vai falar sobre o Deus que corta, a gente vai para João 15, em que Jesus está conversando com seus discípulos e ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. Esse processo de limpar, em algumas versões, vai estar justamente o cortar. É a poda. É a poda que acontece para que aquela árvore, para que aquele galho continue frutificando da melhor forma possível e muito mais. Então, existe uma dor, que é o ser cortado, mas existe uma excelente consequência para isso. Existe um sofrimento necessário para que algo aconteça, tá? Então, o Deus que corta não é um Deus mau, é um Deus que sabe das coisas. É um Deus que sabe que ele tá cortando aquilo ali porque é necessário que seja cortado para que você não seja destruído por aquilo. E para que você possa frutificar muito mais. E aí a gente vai para a questão do... Vamos primeiro para falar sobre Jesus virando as mesas. Então, a gente vai para Mateus 21, do versículo 12 ao versículo 14. Aqui. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Então, para que o templo fosse usado da maneira certa, foi necessário que expulsões acontecessem e mesas fossem viradas. Então, assim, para que a cura acontecesse, foi necessário que muita coisa saísse daquele lugar. De novo, as coisas têm um propósito. Deus é muito intencional em tudo que ele faz. E quando a gente vai falar a respeito do Deus que queima, a gente vai para o Antigo Testamento, então, Malaquias 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3, os versículos 2 e 3. Peraí que estou chegando lá.
é a profecia da vinda de Jesus, né? É o último livro antes do nascimento de Cristo. Antes do tempo de silêncio até o nascimento de Cristo. Capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como refinador e purificador de prata. E ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Para que vocês entendam, o processo de purificação de ouro e prata, de metais preciosos, é porque eles vêm de forma bruta, e então eles são submetidos a altíssimas temperaturas, para que todo material que impede que aquilo ali seja puro, seja retirado, seja derretido, seja completamente destruído. Então, os nossos processos de refinamento, eles não são muito diferentes. Os processos de renovação não são muito diferentes disso. Nós estamos o tempo todo sendo purificados, sendo curados e sendo colocados em ambientes para que nós possamos crescer e produzir frutos ali. Então, sim, nós vamos ser queimados, nós vamos ser cortados e mesas vão ser viradas na nossa vida. E isso não é por maldade, isso é porque é necessário que seja assim. Porque são essas coisas, são as impurezas, são os galhos que já não frutificam mais, são as mesas que nós não deveríamos estar, que nos impedem de ter, muitas vezes, aquilo que a gente tanto está orando para conquistar, sabe? Tanto está orando para receber, na verdade. Então, é necessário que a gente compreenda que esse processo de renovação da mente, ele não necessariamente é uma coisa muito tranquila e muito leve. Muitas vezes ele é muito doloroso. Muitas vezes você vai sentir que a raiz está sendo arrancada, sabe? Muitas vezes você vai sentir que tem algo sendo destruído. E às vezes as coisas vão começar a acontecer e você não vai entender. Mas é necessário que assim seja. Para que Jesus fosse para a cruz, e esse era o propósito dele, ele foi negado, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi machucado. Então, assim, se Jesus passou por tudo isso, imagina a gente. E ele nem tinha nada para refinar, ele só tinha um propósito para cumprir. Um grandioso propósito a cumprir. Então, estejamos convictos de que o sofrimento é parte do processo. E convém que a gente comece a encontrar Deus nesse sofrimento. Eu vou fazer um episódio inteiro sobre sofrimento, então eu não vou entrar muito nesse tópico agora. Mas estejam certos de que há um tempo em que você vai conhecer o caráter de Deus de outras formas. E nesse lugar você vai poder entender quão dependente você pode ser dele. Tá bom? E a última coisa é que essa aflição que a gente vive vai mostrar quais são os castelos de cartas na nossa vida. Como assim? Muitas vezes a gente construiu uma fé, a gente construiu uma ideia de Deus que só não funciona. E o primeiro terremoto que vier vai derrubar. E a única forma que você tinha de descobrir que aquilo ali era só uma sombra, que aquilo ali era um castelo de cartas, não uma fortaleza, é sendo destruído. É sendo lançado luz sobre isso. Então, nessa nossa grande conversa, a renovação da mente, ela envolve muito mais desaprendizados do que aprendizados. A gente aprende muito sobre como as coisas deveriam ser, mas a parte que mais dói é desaprender como a gente fez até agora. E convém que tudo na sua vida esteja se submetendo ao senhorio de Cristo. Sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre o seu corpo. Porque a gente esquece dessa parte, mas o nosso corpo é um recurso que Deus deu. E nós vamos prestar contas sobre o que nós fazemos e deixamos de fazer com ele. Então, assim, estejam certos de que é um tempo necessário. E é constante. São constantes aprendizados. E, de novo, não tenham a expectativa em vocês mesmos de do dia pra noite tá tudo certo. Mas a partir do momento em que já se começou uma mudança de pensamento, até a mudança de conduta é um processo, mas você já deu os primeiros passos. Você já tá dando os primeiros passos. Então, é persistir e se manter preso a alguma coisa. E aí a gente volta na questão das disciplinas espirituais. Esteja o tempo todo se lembrando pra onde você quer ir e onde você quer chegar. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Episódio 11 é isso. Recados de sempre. Recados de sempre. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Vou deixar aqui no link da bio o calendário para quem quer começar a leitura bíblica, para quem nunca leu a Bíblia e quer começar a ler. E as redes sociais, né? É isso. Tá bom. Galera, um beijo, até a próxima.